Então, bom dia a todos. Eu acho que eu nunca tive, tenho certeza, nunca tive a oportunidade de falar para um grupo como esse. Sinto que hoje o tema da aula, ele tem muito a ver até com a dificuldade que eu tenho em relação aos meus pecados. Um deles é o temor aos homens. Sou uma pessoa que gosta de agradar os outros, o temor aos homens é um pecado que eu tenho que enfrentar. Imagina o temor das mulheres. Imagina em vez de um grupo desse. E um grupo tão seleto, tão bom, né? Então, que o temor seja a Deus em tudo que a gente falar, pensar, porque é para Ele é o centro de tudo que a gente faz, e o tema dessa aula, em todos os momentos, mexeu comigo. E mexe nesse momento agora também de começar a conversar com vocês, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui. O tema é o resgate, a doutrina da justificação. Nós estamos trabalhando com um livro que eu achei excelente. Foi um privilégio ser chamada para essa aula. Eu acho que foi um erro. Tem muitas Gis na igreja, pode ter sido outra Gi. Aí falaram Gi e chegou para mim o convite, mas eu sei que não, né? Eu agradeço, foi um privilégio, no final das contas, ter 2 meses para me preparar para essa aula. Porque foram 2 meses ouvindo Deus falar em vários aspectos. E com uma sede muito grande de preparo, de planejamento e de ouvir o que Ele tem a dizer a mim através desse tema. E está todo mundo falando, né, olha, desde a autoridade suprema da Bíblia, tudo são doutrinas e como elas podem ser aplicadas à nossa vida. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque eu gostei, é que o livro ele apresenta grafismos, ele tem uns símbolozinhos para cada uma dessas doutrinas. A minha doutrina, que é aquela ali, da aula 5, é a justificação, apresenta 2 triângulos, né, lado a lado, e eles estão colocados ali de uma forma que um está justificadamente, um completo no outro. Então, todos os grafismos têm uma mensagem. Eu só estou falando isso como uma curiosidade do livro, que até nisso esse livro é interessante. O livro é do autor Paul David Tripp, e o nome dele é Você Acredita? E a gente é interpelado para ver se realmente coloca e vive, como a Renata falou, né? Doutrina que a gente crê, é doutrina que a gente vive. Então, se a gente está vivendo essas doutrinas. Da aula de hoje, né? Deixa eu colocar aqui. Eu começo falando, como é a doutrina da justificação, de um tema que todos nós conhecemos muito bem. Afinal de contas, aquele que é cristão chegou a Cristo e entendeu qual era a mensagem dessa doutrina. Se eu tenho que falar também para uma outra pessoa, seja uma criança, eu trabalho no departamento infantil, né? E lá para as criancinhas a gente consegue falar essa doutrina. A gente começa por onde? Dizendo que Deus, Ele é um Deus, isso aqui é um recurso de professor também da sala de crianças, né? É um Deus perfeito, santo, que mora no céu. O amarelo apresenta essa santidade. Mas que esse Deus perfeito e santo, Ele não pode lidar, né? Ele não pode conviver junto com o pecado. E nós estamos separados de Deus, né? Porque nós todos somos pecadores. Então, isso aqui é um livrinho que a gente pode brincar, depois quem quiser pode ver. Nesse livrinho aqui, mostra a doutrina da justificação para uma criança. E nós mesmos precisamos estar bem certos do que falamos, porque temos a oportunidade também de contar para outros. Aqui fala da aula de domingo passado, que a Maria falou, o pecado. O pecado que nos afasta de Deus, Deus não pode conviver com o pecado. E o que vem depois? Vocês sabem? Vem o sangue de Jesus. Então, quando a gente fala para uma criança da doutrina da justificação, a gente fala assim, olha, lá na criação Deus fez um mundo perfeito, Deus está no céu, e no céu também onde não tem pecado. Nós, a partir da queda, o pecado entrou no mundo, esse pecado nos afasta de Deus. Toda essa história, como professora de português, eu posso falar o seguinte, que todo o texto narrativo tem introdução, conflitos, clímax e desfecho. Então, na introdução, é essa, colocando Deus e o homem numa situação separada pelo pecado. Esse é o grande conflito que nos separa de Deus e nos impede de uma convivência, de um relacionamento com Deus. O que o homem pode tentar
né? E todas as culturas têm uma forma de tentar resgatar essa necessidade de estar com Deus é imensa. E as culturas, elas tentam alguma forma de se relacionar com Deus. Pode ser buscando igrejas, fazendo cultos, boas obras, religiosidade. E o que nós sabemos é que nada além do sangue de Jesus Cristo pode nos livrar do nosso pecado. E isso, na aula de domingo passado, ficou bem claro para todas nós, que o nosso coração precisa ser transformado. E aí chega o clímax dessa história. A Bíblia é a história de uma narrativa que, em todas as outras histórias, apontam para esse clímax. E o clímax é a vinda de Jesus. Jesus vindo ao mundo, nos salvando dos nossos pecados e nos reconectando com Deus. Ali, naquele esquema, mostra novamente a gente em contato com Deus através da cruz de Jesus Cristo. E com isso, acabou? Então, isso já aconteceu. Jesus veio, morreu, isso já aconteceu. Mas e a história que a gente está vivendo hoje, agora? Que história é essa? É a história de pessoas salvas, justificadas, aqueles que creram em Jesus Cristo e no seu sacrifício, mas ainda não chegamos na eternidade. Nós ainda convivemos com a realidade do pecado, nós temos o nosso coração purificado pelo sangue de Jesus, ele nos torna justos para com Deus, novamente podendo nos relacionar com Deus, mas a gente ainda tem que conviver nesse mundo, que é um mundo que a nossa fraqueza é exposta diariamente. A nossa limitação é colocada em xeque todos os dias. E a gente não está ainda no momento em que o pecado não vai fazer mais parte dessa realidade. Ele ainda está lá. Então, a gente está entre o já e o ainda não. É isso que a gente tem conversado também nas doutrinas. E aí? Toda essa história que foi colocada para você, alguns aqui já têm certeza disso, talvez outros ainda tenham algumas dúvidas. Eu vou mostrar 2 depoimentos de pessoas que têm certeza da doutrina da justificação e que colocaram diante de todos aquilo que eles acreditam. Eu gosto muito de ouvir, né, as declarações dadas nos batismos. Eu acho lindo o depoimento. E eu selecionei 2. Eu assisti todos os batismos de novo, agora de fevereiro, para poder selecionar, e eu selecionei 2. Eu fico emocionada ao ouvir essas histórias. Eu nasci num lar cristão, e a história da minha conversão, ela não é um dia exato. Ela foi um processo de mudança do meu pensamento, que aconteceu quando eu tinha de 12 para 13 anos. Eu vivia numa vida onde eu tinha aparência de piedade. As pessoas à minha volta, elas conseguiam dizer que eu era cristão, mas será? Porque verdadeiramente eu estava tendo uma fé pautada no que eu fazia, nas minhas obras. Até que eu conheci a graça do Senhor Jesus Cristo e verdadeiramente entendi que se fosse por minhas obras, eu não estaria aqui. E eu não subiria com Ele na glória. E hoje, eu posso dizer que eu sou salvo convertido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me tornei cada vez mais dependente dele. E não de mim, como eu era antes. Ele acredita, né? Que é a nossa pergunta. E a Melina também, eu pedi autorização aos 2, né, para passar aqui. Vamos ouvir da Melina agora. Cristão, então desde pequena eu já fui sempre bem envolvida com a igreja, meus pais sempre me levavam, e quando eu tinha 5 anos, voltando de um cultinho infantil do semear, no carro eu me converti, então eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu reconheci que eu era pecadora, miserável, que eu precisava de um Salvador, e que esse Salvador era Jesus. Então desde então eu venho buscado viver cada vez mais para o Senhor, porque quando a gente entrega a nossa vida, não é só no momento da salvação, é para sempre. Então eu tenho buscado tornar isso uma verdade na minha realidade e eu tenho o privilégio de ter me convertido quando eu era pequena. Agradeço muito ao Senhor por isso. Então por isso que eu estou aqui hoje para declarar o meu testemunho e
para cumprir a ordenança do batismo. Eu fico emocionada toda vez que eu ouço, porque eu me identifico. Eu também aceitei a Jesus quando criança, e a todo o tempo da minha vida eu tenho buscado exatamente isso, confirmar e estar perto de Deus, porque ser justo, como eu estudei durante esse tempo, não significa estar isento de pecado. Ser justo é procurar andar com Deus. Noé foi chamado de um homem justo diante de Deus, não porque ele estava sem nenhum pecado, mas porque ele andava com Deus. E esse andar com Deus que começa, seja na infância, na adolescência, na vida madura, o tempo que for, é Ele que vai também garantir uma vida de justificação. Jesus Cristo nos justificou, mas Ele nos torna justo à medida que nós andamos com Ele a cada dia, né? Só deixa eu voltar aqui à apresentação. E chamar a atenção do Rafael também. Ele falou que a vida de piedade pode ser até aparente. Ele teve essa noção de dizer que a vida de piedade pode ser aparente, mas o que significa realmente estar justo diante de Deus? Deus nos conhece. Não adianta eu me vestir com uma roupa adequada, ter palavras adequadas, não errar no português. Ele conhece todos os meus erros e falhas. Ele sabe muito bem que antes de chegar aqui hoje, eu já tive uma montanha, uma subida e descida de emoções envolvendo, né, muitas delas, o pecado. O pecado, a angústia, a fraqueza, a insegurança, o medo, e que só a graça de Deus pode me libertar disso, né? Então, voltando à fala de professor de português, né? O que a gente faz quando a gente vê? Primeiro, eu queria falar dos meninos que estão ali, que falaram, os depoimentos. A gente diz para um aluno que ele sabe, ele aprendeu quando ele consegue falar aquele texto com as suas próprias palavras. Você entendeu o texto? Tá. Então, agora fala com as suas palavras. Você consegue dizer com as suas palavras? Eles disseram. Tá? Então, eles entenderam. Eles falaram diante de toda a igreja, toda a congregação, aquilo que eles creram. E a luta pela vivência na presença de Deus vai ser a luta que todos nós temos e devemos apoiá-los e nos apoiar uns aos outros nessa luta também, né? Outra dica para um aluno, para todos nós, antes de começar a leitura de um texto, um livro, qualquer que seja, veja que perguntas surgem na sua mente quando você vai ler esse texto. Dialogue com o texto, faça perguntas. E eu fiz as minhas. Eu comecei pensando assim, então, eu tenho que falar sobre justificação. Tá? O que é justiça? O que é justiça substitutiva? Ele falava disso no primeiro capítulo da doutrina, né, na parte doutrinária. Então, o que é isso? Justiça substitutiva. Vale realmente a pena alguém pagar pelo meu erro? Isso vale? É válido na justiça comum? Sim ou não? E por que diante de Deus vale? Eu fui pensando, né? Se eu continuar no pecado, a justificação ainda está valendo? Perdoar, absolver, justificar. Coisas que Deus fez no momento, naquele ato, quando eu creio, quando eu entrego o meu coração a Deus e sou justificado. Tudo isso é a mesma coisa? Tem diferença nessas palavras quando eu estou lidando com esses conceitos? E a justificação e a culpa, ela me livra totalmente, isenta dessa culpa? Aonde que fica o meu pecado nisso? E ela me livra da condenação? E quem é o justo? Tá? Isso foi até uma coisa que foi conversada na última aula sobre pecado. Somos justos? Em que ponto somos justificados? Quem é o justo? Eu vou dar agora o exercício para vocês. Vocês vão ter 15 minutos, tá? Para vocês tentarem fazer o exercício. Ó, que eu estou sendo boazinha hoje, que eu dou prova de 16 páginas. Os alunos, quando olham, falam assim, que isso, professora, não vai dar tempo. Vai dar sim, vai com fé que você consegue. É assim. No livro, ele tinha 32 referências de textos. Olha como eu fui boazinha, eu só coloquei 10. Tá? Então, eu peguei 10 temas. 10 temas que estão relacionados à justificação a partir dos textos bíblicos. Minha dica, senta com alguém aí, não pode, a gente está num grupo grande, não dá para fazer grupos. Mas no lado, vai tirando as dúvidas. Tenta ligar o tema, por exemplo, o primeiro tema é justificação, deixa eu ver aqui.
E a realidade do pecado. Aí veja onde tem pecado no versículo que pode estar relacionado a esse tema. Qual é o objetivo da atividade? É você encontrar no texto bíblico qual é a ideia principal dele. Achar a ideia principal de um texto é sempre importante em toda leitura, né? Então, ache a ideia principal em cada texto lido. Daqui a pouco a gente vai fazer a correção. Quem acertar tudo ganha bala, hein? Vou fazer igual na escola. Tem balinha para quem acertar, hein? Vamos ver, tem que acertar tudo. Pode conversar com quem está do lado. Já teve um treino. A minha aluna especial que treinou fez em 12 minutos. Então, a minha aluna, né? A gente fez um simulado. Não vou dizer que foi com a Nedi. Né, Nedi? A gente fez um simulado. Né? E comece por isso. Realidade do pecado. Qual desses textos fala sobre pecado e que ele é uma realidade na nossa vida? Resgate. Eu pensei que se colocasse João 3,16 ia ficar muito fácil. Então, para resgate, eu coloquei a palavra resgate em negrito. Pense nisso. Está em destaque a palavra resgate. E assim relacione cada texto com o seu tema. Qual que é a hora do intervalo? 10h10. Nós temos até 10h10, na verdade. Eu não tenho isso. Eu não pensei. Você quer que eu fique falando coisas? Vai ter uma correção que vai aparecer tudo. Tá? Eu acho que, na verdade, a transmissão depois pode dar um stop. Tem um QR Code na folha. Passa o QR Code. Gente, para quem está assistindo depois, tem um QR Code na folha que você pode acessar a atividade e as apresentações todas pelo QR Code. Tá? Quem está com a folhinha em mãos também. Depois você pode... A resposta está até lá. Mas aí não vale. Gente, a gente vai começar a correção. Todo mundo junto, vou corrigir. E aí, quem acertou, eu acredito na correção de vocês. Autocorreção funciona. Então, vocês corrigem e ganham a balinha. Só mesmo para poder ver essa dinâmica de todo mundo tentar fazer, pressionar em relação ao tempo. Isso faz parte também, né? Então, vamos lá. O número 1, justificação e realidade do pecado. Vocês colocaram lá o versículo certo? É esse, olha. Porque eu conheço minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha quantas palavras relacionadas a pecado estão aí. A gente poderia falar Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há várias referências. A gente usou essa daqui só para ter uma delas, que mostra 3 palavras falando do pecado. 2, resgate. Esse pecado não poderia, de forma alguma, ser pago por mim mesmo. O livro diz o seguinte, que a porta para a justificação é a total falta de esperança. Nós não temos esperanças em nós mesmos, em nada do que nós fizermos. É só no poder do sangue de Jesus. Nós precisávamos de um resgatador, de alguém que nos salvasse. E foi Jesus que fez isso. Ele fez com o sacrifício da sua própria vida, pagando o preço pelos nossos pecados. E ele era o único que poderia ter feito isso, porque ele era santo, perfeito. E eu fiquei muito pensando assim, por que Jesus poderia ser o nosso resgatador? Já sabia que Jesus é aquele que é puro, santo, o único diante de Deus que poderia ter feito esse sacrifício. Mas tem uma coisa a mais.
Jesus era o único que poderia vencer a morte. Jesus não só morreu por mim, mas Ele vive por mim. Ele pôde me substituir naquela cruz, porque se eu estivesse lá naquela cruz, eu ficaria morta e acabou. Eu receberia o meu castigo e acabou. Mas pela sua santidade, Ele se tornou pecado por nós e Ele viveu para que eu pudesse viver também. Então, essa é uma outra coisa que também Ele é o único e perfeito resgatador, tá? A justiça substitutiva coloca Jesus nessa posição. Foi Ele que morreu por nós, para nos resgatar, levou nossas transgressões, nossas dores, nossas feridas, tudo aquilo que o pecado já faz com a gente, Ele levou sobre si. Então, essa é a justiça substitutiva. A chave aí é do nosso, está a nossa culpa. A justificação pela graça, pela fé e para a glória de Deus é para tirar da nossa cabeça qualquer ideia de mérito. Então, o número 5 vai bater com esse texto aí, que, na verdade, é uma sequência de 3 textos. Um fala sobre salvo pela graça, o segundo fala, somos declarados justos por meio da fé, e a última é que quem quiser gloriar, glorie-se no Senhor. Nada do que a gente possa fazer pode nos deixar puros, limpos e dignos, justos diante de Deus. 6, pecado e disciplina. Mas o pecado ainda é uma realidade, mesmo para aqueles que já creram, que foram à frente, se batizaram, confessaram publicamente sua fé. Se meus filhos, e aí tem os operadores argumentativos, né, de causa e consequência, se eles deixarem a minha lei, como pai, eu faço o quê? Disciplino. Visitarei essa transgressão com vara e com açoites. Agora, o mais lindo é o 7, que é a sequência desse mesmo Salmo 89. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Foi Deus que nos salvou e pela sua palavra imutável, nós permanecemos justificados. Não perdemos essa justificação, ainda que a gente caia, ainda que a gente falhe, ainda que a nossa vida seja cheia de fraquezas, né? Ele não retira, Ele é fiel à sua própria palavra. A postura que nós devemos ter, então, diante desse pecado, é de odiar esse pecado, porque ele me afasta desse grande Deus, desse Deus amoroso, misericordioso. Eu vou me afastar do pecado, odiar esse pecado e me aproximar de Deus, confessando, não encobrindo, procurando diariamente voltar a andar com Deus. Esse, número 8, é a justificação, e o versículo é o 32:5, confessei-te, não encobri. Essa é a postura em relação ao pecado. A justificação também tem essa ideia de, ela nos livra da culpa, da condenação, e promove a santificação. É o primeiro passo para a santificação, é nos tornarmos justos pelo sacrifício de Cristo. Então, a gente tem paz com Deus, não seremos mais condenados, e Ele vai estar trabalhando na gente para o nosso aperfeiçoamento. E nós estaremos sendo santificados. Tá? Então, essa aqui, 10, e a 10, a última, bênçãos recebidas. Essas são as bênçãos no ato, porque vocês vão ver depois do intervalo as bênçãos subsequentes. Mas no ato da justificação, nós somos recebidos por Deus, nos tornamos filhos de Deus e recebemos a vida eterna. E aí, todo mundo acertou? Nota 10? Acertaram? Quem acertou tem balinha depois. Quem não acertou faz o quê? Corrige. Tá? Não tem problema, tá acessível para todo mundo corrigir. Antes da gente terminar, eu queria dizer para vocês, vou pedir só atenção, porque eu tenho 1 minuto, nem tenho mais, já deu 10, né? Mas nesse último minuto eu quero dizer o seguinte, o livro trazia uma doutrina toda sobre justificação. E esses versículos, eu fiz ao contrário. Ao invés de começar lendo a doutrina, o que eu fiz? Dei os versículos para vocês estudarem e tentarem entender.
Quando a gente lê um texto também, é bom grifar, olhar e tentar relacionar aquilo que está sendo dito com aquilo que a gente leu na Bíblia. Porque você está lendo um livro de um autor que escreveu sobre o que está na Bíblia, então o que está na Bíblia tem que ser a referência, né, a base de onde tirou. Olha o que ele disse, veja se você concorda e confia. Desde a eternidade, justificar aqueles que são escolhidos tem sido grande prazer de Deus. Cristo, no momento certo, morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Contudo, ainda não somos justificados, senão até que o Espírito Santo, mais tarde, aplique a obra de Cristo em nós. Lembre-se, nós estamos no tempo, numa linha temporal. Jesus já morreu por nós há 2000 anos atrás. Mas ainda, nesse momento do tempo que nós estamos vivendo, essa obra será completa no dia, no ato da nossa conversão. Quando a gente entrega o nosso coração para Cristo, quando a gente aceita, reconhece Ele como nosso Salvador. E aí, o Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, que nos possibilitou a crer e nos ajudou nesse momento também da justificação, Ele vai aplicar a obra de Cristo, que foi já consumada há 2000 anos atrás, Ele aplica na nossa vida. Aqueles a quem Deus chama, Ele também justifica gratuitamente, perdoando pecados, aceitando e cultando-nos como justos. Nós somos justificados por Cristo. Então, a vida que nós temos hoje já é uma nova vida em Cristo. Somos justificados unicamente pelo que Ele fez por nós. Primeiro, por meio da sua obediência e morte, Ele pagou por completo a dívida de todos que são justificados. Portanto, precisamos receber e aceitar a Cristo, descansando na sua justiça como o único meio da nossa justificação. Sempre lembrando que até a nossa capacidade de crer não vem de nós. É na justificação dos pecadores que tanto a exata justiça quanto a rica graça de Deus brilham com glória. Ser justo é um atributo de Deus. Ser amoroso e gracioso também, infinitamente justo, infinitamente amoroso. E por seu amor Ele morreu por nós. Pela sua justiça, aquele que não aceita esse amor está já desconectado de Deus, né? E daí, para terminar, Deus continua a perdoar nossos pecados, de todos que são justificados, e mesmo que não possamos perder a justificação, nós podemos cair em desagrado diante do Pai. Contudo, se nos humilharmos, confessarmos nossos pecados, implorarmos por perdão, renovarmos nossa fé e nos arrependermos, a luz da face de Deus brilhará novamente sobre nós. Eu resumi a página 101 e 102 nesse condensado, mas vocês podem dar uma olhada, está tudo aqui. Nós precisamos estar prontos para dizer a razão da nossa fé. Precisamos estar aptos para os nossos filhos e para nós mesmos. Porque o que a gente vai falar na próxima parte é que nós temos que pregar esse evangelho e nos lembrar disso todos os dias, né? Porque muitas vezes nos sentimos sem esperança. E a boa notícia é que a esperança é Cristo, até para o justificado, todos os dias, né? E aí a gente vai pensar em outras perguntinhas desafiadoras. Pois é, e o justo pode sofrer com doença, acidente, calamidade? O filho de Deus pode ter problema no casamento, divórcio, briga de família, relacionamento rompido, fracasso no trabalho, desânimo, depressão. Por que ouvimos que até não cristãos têm atitudes e comportamentos melhores do que pessoas cristãs? O mais importante, como a doutrina da justificação nos ensina a lidar com essas questões acima? Mas agora é o intervalo. O livro que a gente está trabalhando é um livro que a primeira parte é doutrinária, foi isso que eu tentei passar para vocês, com algumas técnicas até para a gente estudar o texto, foi esse o objetivo. A segunda parte é relacionar a doutrina da justificação à vida cotidiana. No livro, eles falam de um casal, Rick e Meg. O Rick e Meg era um casal assim, exemplar na igreja. Eles se casaram, eram dois jovens crentes, que tinham tudo para dar certo, e se casaram após algum tempo, foram
a pedir aconselhamento ao Paul Tripp e falaram as queixas uns dos outros, se queixaram muito uns dos outros, um do outro. E o Paul Tripp falou o seguinte para eles: o que falta para vocês é o Evangelho. O Evangelho? Mas os dois são crentes. Há muito tempo de igreja, tem grupo de estudo bíblico na casa deles. E eu não contei para vocês como eu estudei esse texto, né? Eu estudei assistindo um podcast do pastor Helder Cardim, eu estudei vendo o livro, e eu estudei com o meu marido. Pela primeira vez a gente fez isso, sabe? Pegar um texto juntos e lendo e tal. Ele estava com uma virose, achou que era dengue e tal, isso há um mês atrás. E a gente faltou o culto da noite, e ele começou a ler, a gente começou a ler. Quando chegou nessa hora, a gente olhou um para o outro. Como assim, falta o Evangelho? E aí eu lembrei desse casalzinho aqui. Eu não vou falar o do livro. Vou falar desse casalzinho aqui. Vocês não vão conseguir ver de longe, não tem problema. Dá para ver? Não, é bom mesmo. Esse casal sou eu e o Léo. Né? É eu e meu marido. Quem quiser pode ver aqui depois. Se não está vendo, tudo bem, não tem problema. Tá? Esse casal era assim. Nós, com 24 anos, nos casamos, né? E nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. Né? 6 meses. É uma coisa assim que não dá para entender direito. Foi uma história que eu vou falar bem rapidinho, senão a gente gosta de história, né? Agora todo mundo prestou atenção. E foi assim. Agora, se começar a história vai longe. A gente se conheceu pela internet. Isso há 28 anos atrás. Eu estava fazendo um curso... E eu estava fora do Brasil naquela época, e o meu pai estava na igreja, e ele comentou com o Leonardo, e o Leonardo não era da minha igreja naquela época, e ele comentou com o Leonardo: ai, minha filha está fazendo um curso, não sei o que, aquelas coisas de pai, né? Meu pai, minha mãe falaram para o rapazinho que tinha acabado de chegar na igreja. E aí ele falou: olha, tem uma coisa chamada e-mail. E se ela está lá, ela pode conseguir na universidade, quem sabe a gente consegue e tal. Resumindo a história, eu e o Leonardo começamos a nos conectar via e-mail. Ele me achou pelo meu sobrenome e, não sei como, foi o primeiro e-mail que eu recebi na vida. Foi em português e leu lá do outro lado do mundo e tal. Aí eu recebi um oi do Brasil, era o Leonardo. E a gente começou a se corresponder. E a gente ficou conversando. Quando eu vi, eu já estava gostando daquele rapaz sem saber como ele era. Eu não sabia nem que ele era japonês. Né? Eu não sabia nada dele, a gente só conversava. Aí, uma vez, eu não tinha dinheiro nem para ligar para minha irmã, para minha família, e a gente conversava por e-mail e ele passava notícias minhas para o meu pai, que era esse o combinado. Combinado é que ele passaria notícias minhas para os meus pais. Tá. E... aí eu perguntei para minha irmã: Geisa, quem é esse Leonardo? Não estava na igreja quando eu cheguei? Quando a gente estava lá, quem é ele? De onde ele veio? Ele apareceu agora, tem um pouco tempo, mas ele é ótimo e tal. Olha, ele é japonês e ele tem cabelo branco. Ele já tinha um pouco de cabelo branco, assim. E aí eu falei assim: Geisa, isso foi minha irmã, né? Pô, só isso. Aí passou a história, ela não sabia que eu já tinha interesse, mas, em resumo, quando eu conheci o Léo pessoalmente, eu me encantei. Eu já estava apaixonada, né? Eu acho que pela carta, pelo jeito dele escrever e tal. E só que ele me falou, com 1 mês de namoro, o seguinte: olha, eu fiz uma prova para dar aula na UniOeste, em Foz do Iguaçu. E você não iria para lá comigo? Eu falei: para quando você está indo? Eu estou indo daqui a 1 mês. Aí eu falei: como assim? Você está indo embora? E a gente morava aqui em Campinas. Você está indo embora? Ele falou assim: olha, estou indo, fiz a prova, passei, eu não sabia que isso ia acontecer e tal. Aí aquele drama. Alguém já viu o dorama? Pois é, aquele dorama. Aí começa, para tudo, as luzes vêm. E eu, encantada com aquele moço, né? Ele falou: você vai comigo? Eu falei: só casando. Aí ele falou: você casa comigo? 1 mês de namoro. Eu falei: caso. E foi assim. Aí eu continuei, né, naquela coisa. Gente, sério, eu não recomendo a ninguém, porque
É imprudência, entendeu? Eu acho assim, naquela época a gente tinha uma visão, e eu crente, meu pai, família toda, e ele também. A gente tinha uma visão assim, ai, Deus mandou, está preparado e está tudo bom. E foi, e realmente Deus mandou, foi algo maravilhoso. Nós nos casamos e com 15 dias de casado, eu em Foz do Iguaçu, 1.000 quilômetros de distância, começam mesmo os primeiros problemas, né? Porque a gente nunca conviveu. O tempo que a gente teve presencialmente foi pouco mais de um mês, porque depois ele voltou para morar em Foz do Iguaçu e nós voltamos para as cartas. Eu tenho um livro de cartas que eu encadernei das cartas que a gente trocou, desde os e-mails até as cartas de quando ele estava em Foz do Iguaçu. E a gente se casou com muito pouco conhecimento um do outro. E nós tivemos muitos ajustes a serem feitos. E esses ajustes acontecem, como eu aprendi aqui na igreja, quando dois pecadores se casam, quando dois pecadores se unem. E todo o amor do mundo, ele, às vezes, diante dos problemas da vida, ele falha. Né? Diante do nosso pecado, ele falha. E daí vem essa questão que o Paul David Tripp fala. O que falta é o Evangelho? Sim, porque Deus usa as verdades da doutrina da sua palavra para mudar a nossa maneira de pensar, o que nós desejamos e como vivemos. O Evangelho da graça muda a maneira como lidamos com o pecado, com a fraqueza e com o fracasso. Experiências que são inevitáveis em qualquer relacionamento. Eu falei do meu casamento porque no livro fala também. E eu estou casada com ele já há 27 anos, e esse casalzinho aqui, tão cheio de esperanças, ele ainda sobreviveu pela graça e misericórdia do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Foram muitas idas ao pastor, foram muitos choros, muita oração da minha família, meus pais. Nedi entrou nessa parte também há uns 15 anos atrás. Ela é minha mulher de Tito II. Eu tenho uma mulher de Tito II aqui na minha frente. Pessoas que oraram por mim e por nós e pelos meus filhos que foram vindo. Tudo foi acontecendo. Por quê? O Evangelho da Graça Justificadora é uma cultura totalmente nova a ser vivida aqui e agora. E a gente, eu e o Léo, lendo esse pedaço do livro, a gente falou, E continuamos lendo, porque crentes nós éramos, nós somos, e teremos que buscar o Evangelho todo dia, até o último dia da nossa vida, aqui e agora. O John Piper, ele cita isso, que justo não é aquele que não peca, mas é aquele que é um pecador, que odeia o pecado, abandona, confia em Deus, busca a obediência e desfruta da aceitação pela graça. Somos justificados. Né? Então, pecadores na vida cotidiana precisam do poder de Deus para sobreviver. Então, tem uma referência aí, em 2 Pedro 1, 3, 9, que ela é bem longa e ela é muito bonita, que diz o seguinte, que tudo que a gente precisa para viver em relação ao nosso casamento, nossa vida em família e tudo, para viver a vida cotidiana, foi dada em Cristo no momento da nossa justificação. E eu tomo a liberdade de não ler o texto, mas ler para vocês uma outra coisa. Tá? A minha aplicação e oração. Está bem pequenininho, não é para vocês lerem, está no site depois, eu fico até meio envergonhada, porque é bem pessoal. Tá? Por isso que eu coloquei uma imagem para tampar. Eu vou ler como se esse texto fosse a minha oração. Tá? Oração em 2 Pedro 3, 3 a 9. Filha, o poder de Deus já garantiu a você todas as coisas que você necessita para viver o dia de hoje, de forma correta e piedosa diante dele. Deus lhe deu todas as coisas no mesmo momento em que você creu, e você foi salva por Jesus Cristo. Foi justificada por ele e passou a conhecê-lo para que você pudesse glorificar o nome dele com a sua vida. Por meio de Jesus, foi dada a você, Gisane, grandes e preciosas promessas, para que por elas você participasse da natureza divina, santa e perfeita, e fugisse da corrupção e da maldade que há no mundo, causadas pela cobiça, pela sua vontade imensa e desmedida de ter coisas que não são suas por direito, ou de ser alguém que você não é. Seja somente o que Deus quer que você seja. Isso será fantástico.
Já que você tem o poder do Espírito Santo, que é infinito, sobrenatural em você e a capacita, você pode se esforçar sim, se esforça, Gisane, para juntar à sua fé a virtude, todas as coisas boas que você pode ser capacitada pelo Espírito. Você pode ser mansa, humilde, obediente, tratável, generosa, serva ativa, amorosa com seus filhos, com o marido, com seus alunos, com seus pais e tias, com a sua irmã e com seus colegas de trabalho. Suas ações, seu comportamento piedoso devem ser unidos ao conhecimento de quem Deus é. Por isso, você deve se consagrar a Deus e buscá-lo de forma cada vez mais intensa e intencional. Que Deus seja a coisa mais importante que você deve conhecer no seu dia. Tenta se controlar, filha. O Espírito Santo te deu poder para isso. Se domine. Use o silêncio ao seu favor quando você não souber o que dizer, ou como dizer, ou o que você tem a dizer. Se você errar e perder o domínio próprio uma vez, não desanime. Tente, tenha perseverança. O empenho não pode ser de um dia só. Você tem que ter perseverança todos os dias e um dia de cada vez. Essa perseverança vai te levar à vida de piedade que você quer ter. Uma vida que reflete a glória de Deus, o brilho de Deus. O que vem depois parece o fim, mas também é o princípio, porque a todo esse esforço e esse empenho, junte a fraternidade e o amor. Seja amiga de todos, amorosa com todos. Um bom amigo ouve, não julga, não critica. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Parece impossível, mas é esse poder que já está dentro do seu coração. Você o recebeu quando aceitou o Evangelho. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Esse foi o dia que eu peguei o Evangelho para mim, né? E que a gente precisa pegar esse Evangelho para a gente todos os dias. E esse texto de 2 Pedro 3,9, ele fala de uma sequência de coisas. E o Paul Tripp falou de outras 7, todas tendo em vista aquele casal, Rick e Meg. Ele falou de humildade, gratidão, liberdade, identidade, valores, potencial e defesa. Para falar dessas palavras, eu fiz 7 imagens. Então, eu vou passar rapidamente essas imagens, né? Vou tentar fazer 1 minuto cada uma para dar tempo. Humildade, a imagem é das setas. A humildade é o que nos leva a Deus, porque ela nos ensina a lidar com o nosso sofrimento, aceitando que eu sofro e que o outro sofre. E nos faz pacificadores generosos e generosos. Já o orgulho é o oposto, por isso que ele nos afasta de Deus. O orgulho esmaga a compaixão, a empatia, torna difícil ser paciente, compreensivo e nos torna autoritário e exigente. Aquela menina que se casou com 24 anos e com a sua paixão, que parecia um dorama, ela teve que enfrentar também a situação de não ser a princesa do sonho de ninguém. Era uma pecadora, orgulhosa, autoritária, controladora, e ainda sou, luto contra isso, insegura, ciumenta, e mais um monte de outras coisas que só Deus pode mudar. Mas eu preciso ser humilde para reconhecer e confessar diante de Deus e pedir a graça para Ele me mudar. E não mudar o Leonardo, mudar a mim. É Ele que quer me mudar a mim. E nisso o meu relacionamento muda. Gratidão. E gratidão é uma palavra que tem sido usada hoje muito, né? Gratidão até de uma forma polianística, do tipo assim, veja o lado bom das coisas. Na verdade, esse tipo de gratidão qualquer um pode ter, tá? É a gratidão para ver o lado bom. Mas a gratidão que a gente quer ver é uma reorientação de setas. Em vez de agradecer por aquilo que eu recebi e por eu estar bem, a gratidão é pelo poder que Deus me dá para eu ainda sobreviver e enfrentar as dificuldades que eu tenho para enfrentar. A gratidão é sempre por Deus, a honra é sempre a Ele, o louvor é sempre a Ele, a glória é sempre dEle. Se eu for o foco dessa gratidão, o que aconteceu de bom para mim? Só vou agradecer naquilo que for realmente bom para mim. Liberdade. Liberdade também tem uma reorientação de setas. Eu vivo com o pecado, com medo, com culpa, com remorso e ansiedade. Essa sou eu. Mas se começo com a liberdade do Evangelho, que conquistou a salvação em Cristo pela graça,
Tudo muda. Porque a graça do Evangelho vai me livrar do medo, vai me livrar do pecado, da culpa, do remorso e da ansiedade. É nessa graça que eu vou orar todos os dias, para eu viver uma vida livre de mim mesma e viver a vida que Cristo tem para me dar. A identidade também ela é reorientada pela cruz de Cristo. Vocês podem ver 3 cruzes aí, só uma está correta. As outras estão mudadas. Uma cruz que só se pensa horizontalmente, uma identidade horizontal, ela não nos liberta. A identidade vertical nos liberta do caos, que é a identidade horizontal. Isso foi o David Tripp que falou, e aí eu pensei nessa imagem da cruz. Uma imagem que a coisa mais importante é ir a Cristo, porque daí o meu relacionamento horizontal vai melhorar. Aí, as minhas relações com os meus alunos, em vez de ser iradas e autoritárias, vão melhorar, porque a minha relação com Cristo está equalizada. Os meus valores entre o temporário e o eterno. O temporário são os relacionamentos. Eu fico tão preocupada com as coisas que vão acontecer, com as aulas, com os alunos, com os filhos e tudo, mas o que é eterno que tem que ter mais peso. Aí é a ideia de uma balança. O que está pesando na hora de eu orar, de eu buscar a Deus, de eu ser grata a Deus, o eterno ou o temporário? Busque o eterno e o temporário será dado. Relacionamentos, bens, experiências. E o eterno é a vida de Jesus, o dom do Espírito Santo que já está dentro de mim e a palavra de Deus que me alimenta. O potencial. Potencial é uma palavra que ele diz, o Paul Tripp fala o seguinte, que o maior presente da justificação é o próprio Deus. Então, eu coloquei essa figura do círculo, sou eu, dentro de mim tem o Espírito Santo de Deus, o poder do Evangelho. Quando eu aceitei, eu recebi. E esse poder vai muito além de mim. Ele é imenso, ele me protege das ciladas do inimigo, ele me protege de mim mesma. E é na presença do Espírito Santo que temos poder. A defesa. Eu gostei muito desse aqui. É o último já. Espera aí. A defesa. Lembra daquela imagem do início? Eu queria terminar com ela. Então, eu fui apagando a imagem toda, porque tinha muita coisa escrita. Aí eu pensei, tem uma coisa que está faltando aí. Eu podia aproximar as 2 setas. Sabe, a seta vida e morte? Elas podiam ser aproximadas. E aí eu sinto que Deus me colocou isso na mente. Quando a gente recebe a Jesus Cristo, no momento que a gente se entrega para Cristo e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, vida e morte ali já não são mais aquelas paralelas. A gente se une, a gente está unido com Deus. E isso não vai acontecer na eternidade, não. É o já. Entre o já e o ainda não, agora nós já temos Cristo dentro do nosso coração. Esse poder do Evangelho já habita em nós. Nós já temos tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida justa. Então, aquele símbolo que está ali é a imagem de Cristo. Nós podemos ter a imagem de Cristo refletida na nossa vida. Isso, para mim, é demais. Imaginar que nós, né? Como a gente estava falando, logo eu vou ter a imagem de Cristo sendo refletida na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento com alunos, com os meus filhos. Isso é demais. Ainda bem que eu não vou dar essa aula, vai ser a próxima aula. A imagem de Cristo vai ser o pastor Vladimir, se eu não me engano, é outra aula, porque eu quero ver essa aula. Como que eu posso, a partir desse momento, ter a imagem de Cristo sendo refletida na minha vida? Mas esse poder está lá. E já vivemos um pouco dessa eternidade. Porque nós temos um problema. Aliás, temos 2. O autor diz o seguinte, que a gente luta contra o diabo o tempo todo. E o diabo usa o pecado nosso, a nossa fraqueza, e ele usa uma outra coisa, uma mentira que ele faz em relação a Deus. Às vezes, falando que Deus, botando dúvidas na nossa mente, se Deus realmente nos ama, se Ele realmente se importa com coisas pequenas da nossa vida, com o nosso cotidiano, se Ele está ali presente em todas as situações. Então, a gente, às vezes, sucumbe à sutileza desse pecado também, que é plantado pelo inimigo. E a nossa defesa é saber que nada
nos separará do amor de Cristo? Se ele teve coragem, se ele abriu mão da própria vida para morrer por nós, o amor dele é tão imenso que nem a morte, nem a vida, nem a principados e potestades, nenhuma coisa pode nos separar desse amor. Nós já somos um em Cristo, nós já somos um com Deus. Isso, para mim, é um milagre, é um mistério. Mas a gente vai continuar ouvindo as doutrinas para aprender mais sobre isso. E estamos terminando, né? Para mim, né, a coisa mais importante nesse estudo todo foi pregar o Evangelho para mim mesma. Aquelas 7 realidades, de pensar na liberdade, de pensar na identidade, tudo isso que eu li, eu vou ter que ler de novo. Eu vou ter que pensar de novo, porque é aos pés dessa cruz. E para ela que eu vou falar do seu poder, viver o seu poder, buscar o seu poder para resolver. E depois desse casalzinho aqui, veio essa caneca. Essa caneca, ela foi dada pelo Léo. Ele não é de dar presentes, mas ele me deu no ano passado, quando a gente fez 25 anos de casados. E nessa caneca aqui, eu acho bem mais legal do que um porta-retrato. Porque a caneca já tem meus filhos e tudo mais. Foi uma foto quando a gente fez 26 anos de casado. E nós somos agora mais úteis. Nós podemos ser úteis. É um objeto que pode ser instrumento da graça para outras pessoas. Então, isso aqui, estático, é uma ideia. E, às vezes, uma ideia romantizada do que pode ser um casamento. E a gente pode chegar no final pensando que nossa vida, o que temos, nossos relacionamentos, agora que somos justificados por Cristo, podem ser instrumentos de graça na vida de outras pessoas. E que seja assim. E eu olho para a cruz eu vou. Desse poder participar e da sua obra vou cantar. Porque, imerecidamente, esse poder já está dentro de nós. Fomos justificados. E isso, para mim, é uma maravilha. Quebrantado, eu chego diante de Cristo e agradeço. O que eu posso fazer? Agradecer e buscar ser instrumento de graça na vida de outras pessoas. Vou pedir a Nedir para a gente cantar e terminar assim o nosso momento. Né? Aprendi já com as outras professoras que também cantaram no final da aula. Eu falei assim, eu também tenho uma música para hoje. Vamos cantar agradecendo a Deus? A minha mulher de Tito 2. Está o tempo todo, até no piano.
vou pedir a Nedi para orar agradecendo a Deus. Tudo você, Nedi, tudo você. De novo, foi ela que deu essa ideia, por isso que eu estou aqui, então. Para a gente orar. Se tiver, eu não calculei bem o tempo, para mim era 10h45, não sei, coloquei na cabeça que era 10h45, mas é às 11, né? Temos 7 minutos ainda. Tinha aquelas perguntas do início. Coisas ruins podem acontecer daqueles que são justos? E todas elas fazem, sim, parte de um processo que a gente tem, no qual todas as adversidades, todos os problemas ainda colaboram para o nosso crescimento e para o nosso entendimento dessas doutrinas cada vez mais. Porque se me falassem algumas coisas que me falaram há muito tempo atrás, eu falei, é assim mesmo, mas eu não teria noção do que aquele peso daquele é. Então, você acredita hoje, para mim, tem uma outra dimensão. O meu crer hoje é uma outra dimensão do que era lá na juventude, na infância, e ao passar do tempo, outras coisas aumentam em complexidade, e aí, novamente, a gente se coloca, você acredita? Creio. Sim, eu creio. Graças a Deus, porque cremos. E obrigada pela parceria. Vamos agradecer para terminar, então. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar para a Nedi. Ela que sabe. Ela... Senhor nosso Deus eterno, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é justo e um dia o Senhor planejou nos justificar. Nós somos muito gratos pela tua obra e que nosso pedido é que o Senhor apacente nosso coração a cada dia, nos ensine, nos mostre o Evangelho, o caminho que nós devemos seguir, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe como é o nosso coração, o Senhor sabe das nossas ansiedades, nossos medos, e o Senhor tem a sua palavra para nos ensinar. Então, a cada dia, Senhor, que o Senhor nos ensine e que a gente esteja pronta para ouvir a tua voz, pronta para te obedecer, para ser exemplo, para ensinar as pessoas que estão à nossa volta, que o Senhor nos use como essa caneca aí da Gisane, que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, que o Senhor nos mostre qual é ele, e que a cada dia a gente possa estar te buscando com sinceridade, com amor, com gratidão, com temor. E eu quero te agradecer agora, especialmente pela Gisane, por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. E nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Que essa palavra fique na nossa mente, que ela mude a nossa maneira de ver o Senhor, ver a tua palavra, e o nosso dia a dia seja transformado por ela, Senhor, porque a tua palavra que tem poder para isso. Nós choramos gratas em nome de Jesus. Amém. Amém.